Doença da urina preta. Da urina preta na Bahia. Doença da urina preta. Conhecida como urina preta. Também conhecida como urina preta. Salve, salve, Ecosustentável! Estamos aí para mais um super vídeo aqui no nosso canal Econós. E hoje um vídeo aí muito importante sobre esse cenário aí que surgiu de repente, né? Logo após aí a vaca louca, agora aparece a urina preta afetando aí a cadeia de comercialização de peixes. Isso aí deu um impacto, né? Eu sinto aí muito pelos pescadores e piscicultores também que estão sendo afetados. Então, gente, vamos aí ao problema, né? Bom, essa doença, gente, a urina preta, né, ela não é novidade. Ela já teve por aqui em 2008 também e fez um estradalhaço, assim, um estrondo, né, em termos de que o pessoal não conhecia naquela época. Mas essa doença, ela existe em várias partes do mundo, o Brasil não é privilegiado nisso. E um pouco de desconhecimento da mídia tem feito parecer que é uma doença nova, que está uma coisa mais apocalíptica. Mas não é bem assim. Essa doença, ela é causada aí, então, de uma palitoxina pelo peixe, né? Quando há suspeitas que ele ingere essa palitoxina em águas quentes, em períodos muito quentes, que é o que nós estamos passando atualmente. Então, nesses períodos muito quentes, já teve surgimento dessa doença no passado. E ao o peixe se alimentar possivelmente de algum dessas, ou de uma alga, ou ser contaminado, né, por uma bactéria, ou assumir essa bactéria ou fungo que tem essa toxina, ele fica contaminado. E quando você consome esse peixe, você também vai ficar contaminado. A doença, né, a doença da urina negra, ela não é específica, né, de só causada nesse meio. Ela pode ser causada até por salmonela, por choque elétrico, né, em outros tipos de intoxicação que causa a urina preta, tá? Por que a urina fica preta, Luciano? A urina fica preta porque há uma desintegração dos seus músculos, né? A doença ataca os músculos. E as substâncias que estão presas no músculo são liberadas para a corrente sanguínea. Essas substâncias são substâncias que causam o escurecimento, né, da urina, por causa que elas são liberadas na corrente sanguínea e acabam chegando na urina, que é o filtro do corpo humano. É de certa forma perigosa, né, porque pode comprometer aí o funcionamento do rins. E se comprometer de forma muito brusca, né, essa pessoa pode ficar dependente de hemodiálise. Então é muito sério isso, né, que é aquela troca de sangue ali, a pessoa pode ficar dependente disso. E também por quebrar, né, fibras musculares, nós temos que lembrar que o nosso coração é uma fibra muscular. Então por isso é uma doença um pouco, assim, bastante de risco, né? Então assim, tem que ter um certo cuidado. Quais são as recomendações, né, que existem médicas para quando se adquire essa doença? As principais recomendações é que você se hidrate bem, né? E nos primeiros sinais que você consiga associar com a ingestão de peixe, você deve procurar um médico, não deve ficar em casa. É a primeira recomendação. A segunda é se hidratar bem. Então, não fica aí de bobeira pensando na vida. Vá procurar um médico. No Brasil, né, houve vários contágios e duas fatalidades, mortes fatais mesmo do caso. Tem pessoas aí que, inclusive, vinculando informações de milhares de pessoas morrendo. Isso, gente, não procede. Morreram 2 pessoas em território nacional até agora. Algumas cidades proibiram, né, a comercialização de peixes pescados. E outras cidades, né, e estados, né, decretaram o bloqueio dessas atividades no geral, mesmo para os piscicultores. Então, há uma falta ainda de compreensão exatamente do processo todo de contaminação. Muitos justificam em mau condicionamento do peixe, o que eu pessoalmente descarto. Por quê? Se fosse mau condicionamento, gente, aconteceria num local específico, numa cidade específica, e não em várias cidades e também em vários estados. O que implica, né, no que aconteceu no passado. Essa doença é originária nas águas. E por isso, com o cenário que nós temos todos aí de poluição ambiental, degradação do meio ambiente, essas águas possivelmente
podem estar contaminadas e também contaminando os peixes de alguma forma que ainda é desconhecida pelo homem. É a hipótese principal. A doença radomiliose, né, que é essa urina preta, ela não é específica só do peixe, mas quando ela é causada pelo peixe, ela tem o nome de síndrome de Haff, tá? Ou doença de Haff. Então, essa aí que é o que nós estamos vivendo no cenário atual. Luciano, devemos nos preocupar, nós criadores de peixe de caixa d'água, ou aquapolistas, ou até mesmo criadores locais de agricultura familiar, deve se preocupar com essa doença? Primeira coisa, essa doença nunca foi registrada em piscicultura nenhuma do mundo. Registrada em piscicultura nenhuma do mundo. Tá? Então, em ambientes controlados, ela não existe. Que é muito lamentável para a questão dos pescadores que estão passando por uma crise aí, né? Saindo de uma pandemia, dá de cara com um problema desse. E também, o piscicultor também está sofrendo nesse momento que a falta de entendimento da doença tem feito o mercado também se fechar um pouco para os peixes, né? Não só a carne de boi, mas também para os peixes. Então, assim, eles automaticamente, de tabela, estão sendo também prejudicados. Aí, Luciano, você deve se preocupar em que sentido? Nós devemos nos preocupar, gente, em dois sentidos. Primeiro, como consumidor de peixe, nós devemos nos preocupar em saber a procedência daquele peixe que nós estamos nos alimentando. Se você está se alimentando de algum tipo de peixe, você deve ter esta preocupação de saber a procedência do seu peixe. Muitos mercados, isso é praticamente impossível saber. Por quê? Tem mercados que são mais próximos das regiões de produção de pescado, infelizmente se mistura peixe de piscicultura um pouco de peixe de piscicultura com peixe de pescado, e aí é muito complicado saber qual peixe de pescado e qual que é de piscicultura. Eu falo por mim mesmo, por isso quando eu compro peixes em mercados. Então há uma certa dificuldade de saber quem é quem. Mas os peixes de piscicultura não têm essa possibilidade, e você também, ao adquirir peixes, aí já vou trazer para a nossa realidade de criadores de peixe. Um problema muito sério, gente, que a respeito disso, é a lição que isso deixa para a gente, né? Eu já vi nesse caminho meu de Econós, várias pessoas adquirirem peixes, né, de piscicultura, colocar lá no sistema bacaninha e, porventura, pescou o peixe em algum determinado rio e trouxe para aquele lote que já era um lote controlado. E contaminou o lote controlado com algum tipo de doença. Não necessariamente essa que a gente está estudando, mas outras doenças. E fora o risco de contaminação via oral aí, pelo consumo desses peixes. Então, gente, é muito importante que a gente valorize aí as pisciculturas que fazem um trabalho muito bacana, principalmente essas pisciculturas de confiança. Eu tenho a minha, vocês vão ver aí em alguns vídeos aí pra frente, que eu tenho a minha piscicultura aqui de confiança, que eu sempre adquiro peixes lá. É importante você ter esse tipo de contato, esse tipo de fornecedor, para você ter segurança, tá? Não é à toa. E também, uma outra coisa que nós devemos ter, manejo sanitário, né? Cuidados sanitários com o nosso peixe. Porque, Luciano, de repente você tem um descuido, né? Se você tem, com a sua produção de peixe, se você descuida dela e o manejo está errado, né? Você pode criar uma coisa parecida, tá? Uma contaminação, você pode fazer com que o seu lote todo se perca, ou que até mesmo você vai ingerir peixes contaminados por alguma substância, não necessariamente essa, mas pode ser um outro tipo, né, de toxina. Até o próprio, uma água lotada de nitrito, o peixe está contaminado, né? Ele está contaminado. A hemoglobina do peixe está alterada. Então, assim, isso leva para a gente um grande ensinamento, algo que a gente deve aprender com essa situação. Não devemos, né, de forma alguma, levar isso a brincadeira, não levar a sério, mesmo você que cria peixe em casa. Vou relatar um caso para vocês aqui, né? Uma família ficou isolada por causa de uma palitoxina que apareceu num aquário de corais. Um aquário, cara. Imagina você desenvolver isso em peixe de se alimentar. Então, o manejo, gente, tem que seguir o manejo. Se você não sabe nada de manejo, estude, né? Eu sempre deixo os materiais aqui embaixo para vocês poderem estudar, indicação de livros, de nutrição animal, de manejo.
sempre estudem, procurem entender melhor a sua prática, por menor que seja, tá? É do fundo de quintal, é para criar peixe em caixa d'água, é para criar peixe em ferro e cimento no fundo de casa. Tenha domínio do que você está fazendo e não se arrisca a fazer loucuras, né? Colocar coisas na água que você desconhece a origem, sem antes estudar, saber quem está fazendo, como está fazendo, por que está fazendo, beleza? Isso é muito importante. Queria agradecer aqui especialmente o comandante Mário Célio da Marinha, que mandou para mim aí algumas informações aí semana passada já me alertando, e também ao zootecnista Giovanni Oliveira, né, que sempre está aqui com o canal Econós, dando aquele apoio informacional. Muito obrigado mesmo, né, ao zootecnista. E também agradecer aí ao Fabrício Rezende da Embrapa, que também passou algumas informações para o nosso amigo Giovanni e que estão sendo embasadas nesse vídeo. E não somente eles, né? Também o Roger Plescencio, lá da Embrapa Amazonas, que fez um excelente material. Então, gente, vou deixar para vocês aqui também na descrição alguns materiais, tá? Alguns materiais que você pode adquirir aí para poder ter mais conhecimento sobre a produção de peixes e plantas, e também o nosso curso Aprenda Aquaponia, tá? Se você quer produzir peixes e plantas no quintal da sua casa, é com a gente mesmo aí da Econós. A gente desenvolve essa técnica de produzir alimento saudável e com aquele toque especial aí de sustentabilidade na sua casa. Então não deixe de conferir o nosso material e peça a você aí, né? Se inscreva no nosso canal para poder conferir todas as novidades que estão aí rolando e os estudos, né? De repente a gente traga mais novidades sobre esse tema, ou você fica por dentro aí de primeira mão e com informação sólida, né? A gente sempre tenta trazer aqui no canal informação de qualidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.